Na Câmara dos Deputados, o que se vê é cada vez mais discurso mais performático, tudo feito para viralizar nas redes sociais. Até que ponto essas performances aí devem ser consideradas normais? Sérgio Moro, que equivale ao troféu da Champions League. Estou com o Demore aqui do meu lado, que é comunicador e é um pensador da comunicação, e eu acho que é uma questão aqui que vale um segundo de pensamento. Ó, uma Câmara dos Deputados é uma coisa. Uma Câmara dos Deputados com uma TV Câmara transmitindo ao vivo o tempo todo é outra coisa. E uma Câmara dos Deputados que tem uma TV transmitindo o tempo todo e internet para fazer corte, videozinho que viraliza é outra coisa. A atividade parlamentar passa a ser fatiada a partir de outras habilidades, passa a ser encarada a partir de outros pontos de vista, né? Não interessa quem é bom de negociação, quem conhece mais gente ou interessa menos, interessa quem faz o melhor videozinho com a melhor peruca. Então são coisas aí nas quais a gente tem que pensar. Tem um movimento assim de acirramento dessas performances que vem aí da época da Lava Jato, o Demore sabe disso. Eu me recordo aqui do Boca Aberta, que estava usando tornozeleira eletrônica, foi lá dar um troféu da Champions League pro Moro. Neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor, que equivale aqui na gravura. Eu fiz questão de... Tá bom. Depois esse aí mesmo saiu no tapa com Mamãe Falei, vocês lembram, né? O clímax, assim, dessas performances escrotas deve ter sido a peruca do Nicolas Ferreira, não tem jeito, né? Só que aí a gente aqui também tem que perceber que performance não é coisa só da direita maluca, não. Às vezes a gente vê e às vezes a gente gosta. Caso do Cid Gomes, quando deu o bonezinho do Santander para o cara do Banco Central, que de fato gerencia o Banco Central pensando no Santander. Fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair. Beleza, tá aí o Cid Gomes. Daí teve outra que chamou minha atenção esses tempos aí, eu adorei, foi o Silvio Almeida negando, interrompendo, rechaçando uma performance dessas. Lembra? Com o Girão dando feto de brinquedo para ele? Eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Muito bem, tá aí o Silvio Almeida, depois foi aplaudido e tal, todo mundo sabe como é que termina essa história, né? Quero lembrar mesmo de como ela começa, né, cara? Eu sempre cito aqui, ó, esse cara, esse é o Barreto Pinto, primeiro deputado cassado por falta de decoro na história do Brasil, e a falta de decoro dele era usar isso que naquela época o brasileiro considerava uma cueca. Então ele apareceu de cueca na revista O Cruzeiro, perdeu o mandato. É claro que não foi só isso, né? Não pode ter sido só isso. Não pode. Sabendo como a política funciona, você pode olhar para trás e perceber que deveria haver outros interesses em jogo, meu amigo Demore. Mas quero saber o seguinte de você, cara. Para onde vai esse parlamento com tanta câmera concentrada na mão de assessor, na mão de parlamentar e tanta vontade de usar aquilo ali como cenário para fazer um vídeo? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu vi um laboratório disso, que foi aquele Mamãe Falei, enchendo o saco de todo mundo, querendo usar todo mundo todo dia como coadjuvante de videozinho pro TikTok, e chegou uma hora lá que os caras não aguentaram mais. Ele pisou na bola feio lá na Ucrânia, cassaram o mandato dele. Fosse qualquer outro parlamentar ali, tinha se safado, viu, Demore? Eu também acho. Cara, eu tive o privilégio, ou não privilégio, né, de ver esse negócio acontecer antes do Brasil, na época que eu morava na Itália, né? Eu morei lá de 2008 até 2011 e peguei o auge do berlusconismo, né? Então, assim, consegui ver de um modo bem cristalino o que é que ia se tornar a política como espetáculo, que se tornou. Política sempre foi espetáculo. A gente, né?
Oratória é espetáculo, né, Álvaro? Costumeiramente, o político que tem mais oratória, ele vai se dar melhor do que o político que tem mais inteligência ou capacidade. Isso é da política, faz parte, tá? O fórum romano nada mais é do que você subir no púlpito lá e mostrar que você domina a oratória, você consegue conduzir as massas, você consegue convencer as pessoas de que a sua ideia é a melhor ideia, mesmo que ela não seja, né? Isso é política, gostemos ou não, é assim que se faz. O ser humano não conseguiu inventar um jeito melhor ainda de fazer esse negócio funcionar, né? Mas aí eu vi duas coisas. Primeiro, Berlusconi transformando a política em espetáculo. O cara era dono de uma rede de televisão gigantesca, né? Maior rede de televisão privada da Itália, uma das maiores do mundo, né? 3 canais de televisão na Itália, um canal de televisão na Espanha, canal de televisão fechado, canal de news, assim, um verdadeiro império de comunicação, né? Tá vivo ainda, Berlusconi esse dia estava no hospital, lá teve um infarto, sei lá o que, deve estar com uns 90 anos já. E o Bolsonaro se inspirou muito nele. Aliás, o Bolsonaro deu uma entrevista para a revista Veja em 2015, uma nota, na verdade, bem pequena, dizendo que a grande inspiração dele era o Silvio Berlusconi, 2015. Né? E na época, quem levava o Bolsonaro para o sul do Brasil para participar de churrascos com empresários e políticos era o Onyx Lorenzoni. Então, o Onyx Lorenzoni está na gênese, inclusive, do bolsonarismo eleitoral, né? E outra coisa que eu vi foi o movimento 5 Estrelas, o movimento Cinque Stelle, do Beppe Grillo. O Beppe Grillo era um cara, quando eu morava lá, que ele era um blogueiro, tinha um blog, né? Sem conotação pejorativa, pelo amor de Deus, blogueiro, tinha um blog. Tinha um blog meio antipolítica, assim, né? Meio contra tudo e contra todos, uma coisa meio iconoclasta, né? Um pouco caótica, e ele era também um ator, um cômico, que eles chamam, um comediante, tá? Antes de surgir aqui esses Danilo Gentili da vida e tal. E o que ele fazia? Ele fazia turnês pelo país, apresentando o seu espetáculo, né? E mantinha esse blog. E aí, quando começa a voar o negócio de vídeo na internet, o Beppe Grillo já estava ali pronto, entendeu? Quando começa assim ter banda, as pessoas começam a ter 3G na época, né? Eu tinha 3G na Itália em 2008, aqui no Brasil nem tinha ainda muito, né? Acho que nem tinha 3G ainda. Ou estava começando, não sei. Então, quando vem o negócio das pessoas terem banda para navegar, os hardwares ficam mais baratos, todo mundo começa a comprar celular, começa a ter internet em tudo que é lugar, na estação de trem e tal, isso era novidade na época. O Beppe Grillo, ele já tinha um esquema de comunicação montado, ele já tinha um público, ele já tinha tudo. E ele é um cara que transforma a política em espetáculo. Esse cara, alguns anos atrás na Itália, ele saiu do nada, em termos políticos, ele montou um movimento, o movimento Cinque Stelle. Na Itália o esquema eleitoral é um pouco diferente, você monta listas, né? Você não precisa ter um partido, você monta listas e coloca os seus candidatos nas listas. Então, conforme a lista faz voto, a lista elege uma pessoa, 2, 3, 4, então as pessoas são eleitas conforme a posição delas nas listas. A grosso modo é assim, tá? Então você não precisa ter partido na Itália, você pode concorrer se alguma lista aceitar botar você na lista, tá? E o Beppe Grillo montou esse movimento, entupiu as listas da Itália toda de pessoas ligadas ao movimento Cinque Stelle e se tornou a terceira maior força política do país. Decidiu eleição. O governo sem o movimento Cinque Stelle hoje não compõe maioria, cai. Isso já faz aí uns bons 5, 6 anos que tá assim, talvez mais, né? Então, cara, eu diria que isso é inevitável. A gente vê acontecer. Eu acho que tem, assim, vamos usar o termo lacração, tem lacração que é sensacional. Você com os fatos que estão na mesa, dá um boné de banco pro presidente do Banco Central, é do caralho. O cara é funcionário de banco. Vamos lembrar que saiu no ano passado uma gravação particular em que ele confessa que pergunta para o dono do Banco BTG, o André Esteves, qual é que é a taxa de juros que o Brasil tem que ter. Então, essa lacração, entre aspas, é do caralho. A conversa é maravilhosa. É nessa conversa também que os banqueiros estão ali falando, não, a China que é boa, lá tem meritocracia, dentro do Partido Comunista tem meritocracia, só acendem os mais esforçados. Os banqueiros brasileiros falando da China em privado. É muito boa essa gravação, procurem aí. Essa, né? Cara, faz todo sentido você dar um boné de um banco para o presidente do Banco Central. Agora, você subir na tribuna com uma peruca para você espezinhar as pessoas trans, entendeu? Não é que a gente vai pegar assim e falar, não pode fazer nada disso. Não, tem que proibir câmera. Como é que você vai proibir câmera lá dentro dos assessores? Você tem a TV Câmara. Então, a gente já tem uma realidade que é a política como espetáculo, né? E hoje em dia é televisionada, passa pela internet, tudo. Agora, como que controla isso? Eu não tenho expectativa de que isso vai ser controlado.
Também não, cara. Eu sempre tive essa percepção, assim, como jornalista, né? Mas eu lembro de uma troca de ideia muito rica com um advogado já velho, assim, cara, acostumado a fazer sustentação no STF. E pegou a fase pré-TV Justiça, a fase TV Justiça, e depois essa coisa de redes sociais. E o cara fala que tudo mudou, assim. Diz que até o juridiquês foi impactado. Imagina, o dialeto falado nas salas do Supremo muda porque você ligou uma câmera, assim. Então, o poder, né, dessa vigilância, de você saber que está sendo observado, é muito grande, né, Demore? Muda tudo, cara. E os caras estão fazendo para isso, né? Você vê ontem até, não, terça-feira, né, de noite acabou que caiu o PL, eu estava vendo pela TV Câmara, você quando abria a imagem, ficava a imagem grande, né, que dava para ver vários deputados, cara, não era nenhum nem dois, assim, às vezes o cara tava com a palavra, né, com a palavra deputado Luiz fulano, tinha um cara lá de terno branco, Luiz não sei o quê, aí o cara tava lá, em pé, junto com um monte de deputado assim, no microfone, falando com os deputados e com o presidente, e ele estava falando assim, ó, senhor presidente, eu quero dizer que essa casa... Ele não estava falando para o parlamento, Tava falando com o tele... essa é a nova agora. O cara já vai com o pau de selfie para a tribuna. Caralho! Ele não estava falando com a Câmara nem com o presidente, ele estava falando com o celular.